Olá, eu vou trazer um pouquinho aqui uma pergunta que me fizeram sobre a história do vídeo passado, sobre o abuso que eu sofri. Enfim, quem não assistiu, volta lá no vídeo anterior para assistir. Me perguntaram se eu tinha, se o quanto eu sofri, né, com isso, o quanto isso trouxe traumas, dramas, enfim, na minha vida. E, gente, isso nunca foi consciente. Esses traumas, o quanto isso tinha me feito mal, o quanto isso afetou a minha vida, o quanto isso afetou os meus relacionamentos, não era consciente. Não era algo que ficava martelando na minha cabeça, nem nada disso. Estava muito já no meu inconsciente. E talvez até por isso que eu, né, de certa forma, permiti várias situações, às vezes, aí ao longo da minha história. E, e o que acontece é o seguinte, aonde eu comecei a perceber e aonde eu comecei a olhar isso mais de perto e falar, eu preciso realizar uma cura quanto a isso, porque isso é mais profundo do que eu imaginava. Quando eu via séries, quando eu via algum documentário, algum filme, eu sempre evitava esse tipo de filme, série, enfim, que fosse relacionado a esse assunto, mas em determinados momentos acontecia, sem querer eu assistir, entendeu? Eu não sabia sobre o que era, e quando eu percebia era sobre esse assunto, e o quanto isso me abalava, o quanto isso me machucava, e o quanto isso me levava a aquela situação novamente. O quanto isso me fazia relembrar, retomar essa história, e o quanto isso mexia e o quanto isso me machucava quando eu relembrava, quando eu trazia essa história. E foi exatamente por causa disso que eu falei, não, eu tenho que fazer uma cura quanto a isso. E foi a partir disso que eu fui tendo noção e percebendo o quanto essa história, mesmo de modo inconsciente, eu achando que não estava machucando, que tipo, ela estava super tranquila na minha cabeça, entendeu? Que sim, ela machucava, sim, ela refletia e sim, ela trazia sequelas, né, para muitas áreas da minha vida, para muitas situações, para muitas relações. E teve um acontecimento que eu quero trazer aqui para vocês. Na época que eu tava em depressão, que eu tava na depressão suicida, há alguns anos aí atrás, teve um rapaz que ele tentou, ele fazia hipnose, né? Trabalhava com hipnose. E ele foi tentar ajudar a minha questão da depressão e algumas outras questões com a hipnose. E na primeira vez que ele me atendeu, né, com a hipnose, ele me colocou de pé e ele ia trazendo, né, ia regredindo a minha idade, eu dando passos para trás de pé e ele ia regredindo a minha idade. E num determinado momento ele teve a infelicidade, coitado, né? Ele foi um cara que, nossa, tentou me ajudar muito, de uma forma, nossa, muito querida e, tipo, eu não trouxe essa história para ele porque no trabalho que a gente estava desenvolvendo não tinha nada a ver com isso, mas eu não imaginei, né, o quanto isso ia interferir. Enfim, eu vou contar a história, eu acho que vocês vão entender melhor. E conforme ele ia fazendo essa regressão, né, da idade, que eu ia dando esses passos para trás, em um determinado momento ele colocou as mãos no meu ombro, né, de uma forma a mostrar que ele estava ali, que eu estava segura,
que como eu estava dando passos para trás de olhos fechados e que não teria problema, que eu estava segura, né, para me mostrar segurança. Só que esse era o movimento que o agressor fazia. Então, na hora que ele fez esse movimento, regredindo a minha idade, acabou. Eu não consegui mais, eu não consegui entrar em hipnose, eu não consegui desenvolver o trabalho com ele, ou ele comigo, né, na verdade, e eu comecei a sentir uma raiva dele muito grande, e a minha vontade era de jogar ele pela janela. E eu não entendia o porquê. Naquele momento que me veio a raiva, me veio a sensação, me veio a sensação de mal-estar, de estar na presença dele, eu não conseguia compreender o porquê que eu estava sentindo aquilo. Eu só fui ter clareza cerca de quase 2 meses depois, tá? Porque foi que eu peguei um dia, do nada, me veio a clareza do porquê que eu senti tanta raiva, porque que eu queria, não consegui realizar o trabalho com ele, porque que eu queria jogar ele pela janela, e que era exatamente por causa do movimento que ele fez de colocar a mão nos meus ombros, regredindo a minha imagem, que era a semelhança do que acontecia quando o agressor, quando a pessoa que fazia o ato do abuso sexual quando eu era criança, fazia esse movimento de colocar a mão no meu ombro e me levar para onde ele queria me levar. E era tão inconsciente isso, quanto isso ainda agredia o meu ser, o quanto isso trazia problemas e o quanto isso influenciava na minha vida, era tão inconsciente que eu só fui ter clareza 2 meses depois. E mesmo assim eu fiz alguns processos de cura e tudo mais, mas eu tinha que realmente trazer isso de forma mais profunda. E eu só fui tomando consciência disso ao longo do tempo, que o tempo foi passando, e eu realmente cheguei em um determinado momento, eu falei, eu preciso olhar para isso. Ou eu olho para isso, ou eu vou ficar o resto da minha vida presa a isso, de forma inconsciente, porque eu não tô tendo consciência de quanto isso influenciou em muita coisa na minha vida. E eu tive que realmente fazer um baita de uma interiorização, de uma reflexão, trazendo isso para curar, para reconexão. Foi quando eu comecei a me reconectar com o meu feminino, isso ainda veio mais forte, porque era algo que precisava ser curado, que estava lá na minha criança e que influenciava na Poliana em toda a jornada dela, inclusive na jornada adulta. E aí eu comecei a perceber o quanto histórias como essa, histórias de não só da questão sexual, mas às vezes até emocional, agressões emocionais, agressões físicas, enfim, de diversos tipos de agressão que a mulher passa na infância, na adolescência, ela influencia na vida adulta dela. E o quanto das vezes isso traz consequência até no corpo da gente. Há um tempo atrás, eu ouvi uma pessoa que falava assim, muitas mulheres passam por isso, Poliana, não pode entrar no trauma, não pode entrar no drama, isso aí tem, sabe, esquece daí. E peraí, entendeu? Isso foi uma história, ok, não vamos entrar no trauma e no drama, porque eu também acredito que isso é uma questão de uma escolha, o ser, né, ele escolhe passar por determinadas situações, precisa de um aprofundamento na história feminina do porquê que tantas mulheres passam por esse tipo de situação, mas sim, precisa ser curado, porque sem a cura, sem olhar para isso, sem fazer essa reflexão para isso, a gente continua vivendo uma mesma história. Então, se a gente quer fazer algo, quer algo diferente, algo
precisa ser feito de modo diferente. E o mais engraçado é que eu olhei depois com uma percepção um pouco mais aberta, um pouco mais próxima dessa pessoa, e eu percebi dentro do formato do corpo dela, do jeito do corpo dela, que eu sabia que ela tinha passado por essa história, porque ela me contou. Será que não tem o jeito do corpo dela, a luta de emagrecer, né, a luta, né, de ter mais saúde física, de querer o corpo da maneira como ela queria? Será que isso não tinha a ver aí com o fato de ela simplesmente ignorar essa história, ignorar o que ela tinha passado, ignorar as histórias dela do passado? E aí eu te pergunto, o quanto as suas histórias, não só histórias de abuso, mas o quanto a sua história, né, o quanto coisas que você vem ignorando, você não vem aí acumulando no seu corpo e fazendo o seu corpo acumular gordura, ou então, de repente, sendo magro demais. E, gente, eu não tô falando, tá, que o corpo tem que ser de determinada forma, que isso é um padrão, e determinando nenhum tipo de padrão. Não, gente, não tem nada a ver com isso. Vamos quebrar esses padrões. Muito pelo contrário, eu tô falando sobre quebras de padrões. Então, tem muito mais a ver com o fato de das pessoas que estão insatisfeitas, das pessoas que muitas vezes se masculinizam, né, e nem percebem, né, que estão ali se masculinizando, retirando completamente a feminilidade dela, exatamente por causa dessa conexão com o feminino, que se tornou, entendeu, de acordo com esse patriarcado masculino, se tornou algo, entendeu, que a mulher tem que esconder. Então, ela tem que se masculinizar, ela não pode mostrar quem ela não pode, ela tem que tomar cuidado com a opinião, sabe? Ela tem que... A sexualidade, entendeu? É um tabu para muitas mulheres. Quantas mulheres aí que a gente conhece que sabe que são sexualmente infelizes, entendeu? E continuam permanecendo nisso porque é normal para elas. Cadê a conexão com o feminino? E o quanto isso não vem acumulando de traumas, de dramas, de doenças no corpo delas, no emocional. O nosso corpo, ele demonstra todo o nosso emocional. E se você tá feliz exatamente da maneira como você é, se você não enxerga nenhum problema no seu corpo, gente, eu não tô aqui falando sobre padrões corporais. Eu estou aqui falando sobre questões emocionais que muitas das vezes transferem isso para o corpo. E o quanto das vezes a gente ignora esses fatos para simplesmente não olhar. Então, é sobre isso que eu tô falando. É sobre o fato da gente olhar de forma mais atenta ao nosso emocional, a nossa conexão com o nosso feminino, com a nossa sexualidade. A mulher, ela foi castrada, e eu não estou falando sobre você sair aí compartilhando a sua energia sexual com tudo quanto é homem. Gente, também não é isso, né? É sobre a maneira como você enxerga, como a mulher enxerga o ato sexual, como ela enxerga o corpo dela, com o que ela permite, porque eu vejo muitas mulheres usando o ato sexual pelo simples fato de carência, né, de simplesmente ela abrigar o corpo dela de alguma forma com uma outra energia, entendeu? Com um outro ser. E o quanto ela não coloca da energia dela para com ela, para suprir essa carência, para se olhar com mais amor, para se olhar com mais valorização, para se olhar com mais carinho. Então, é isso. Conforme for vindo algumas perguntas de vocês que eu entender e ver relevância de trazer novos vídeos e novos assuntos, eu vou trazendo aqui. Eu espero ter colaborado de alguma forma
Lembrando para vocês, mais uma vez, do programa do Despertar da Deusa, esse treinamento aí de 21 dias, que é essa conexão, essa reconexão com o sagrado feminino, trabalhando e curando, né, coisas que precisam ser olhadas, que precisam ser curadas, trazendo autoconhecimento, expansão sobre a feminilidade, sobre o sagrado feminino, sobre essa energia sexual, a energia da Kundalini. Então, é um programa de 21 dias, onde serão 21 dias que eu vou fazer um acompanhamento bem de perto com vocês, onde a gente vai estar eu vou trazer ferramentas que eu usei comigo, que me auxiliaram e que eu quero aí compartilhar com vocês. Como eu disse no outro vídeo, esse programa eu fiz de uma forma, principalmente para essa primeira turma, aqui venham muitas mulheres, então ele tá num valor que cabe aí no bolso de todo mundo, com certeza, de uma forma muito facilitada, porque a intenção é que venham realmente muito mais mulheres, porque quanto mais mulheres transformadas, mais outras mulheres serão transformadas, certo? Então é isso. Eu vou deixar meu WhatsApp na descrição do vídeo, para vocês entrarem em contato, até para saber sobre o programa. Quem sentir, compartilha o vídeo, dá o seu like, se inscreve aí no canal, comenta, tá? Se quiser comentar comigo no WhatsApp, gente, sinta-se à vontade, pode compartilhar, pode comentar, tá? Mas seria legal também fazer um comentário aqui no vídeo, tá bom? Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!